São 7h08. Abrimos o Manhã Cidade de hoje falando de política. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio já conosco aqui. Vamos falar, Mário, sobre a polêmica CPI das multas, que foi pedida pela oposição, mas no fim das contas, só mesmo as assinaturas de 3 vereadores. Eram necessárias 8 assinaturas, né? Então a CPI morreu antes mesmo de nascer, Mário. Bom dia. Bom dia, Vitor. Verdade, viu? Natimorta. A gente poderia usar esse termo aí para classificar essa CPI, que na minha opinião ela procurou um caminho que... Por isso ela teve esse insucesso, digamos assim. Mas antes da gente comentar, Vitor Araújo, vamos saber como foi a sessão da Câmara Municipal, o nosso repórter Carlos Dias. Na sequência a gente volta, vai trazer os desdobramentos após essa derrota da oposição na Câmara e também outros assuntos aqui dentro do Manhã. Abraço para você que está acompanhando a programação da Cidade FM, você ligada no Manhã Cidade. Olha só, nesta terça-feira tivemos mais uma sessão da atual legislatura da Câmara Municipal aqui de Caruaru. E mais uma vez, o principal tema debatido foi a questão das multas que algumas pessoas aqui de Caruaru, vêm sofrendo. A sessão da última semana teve um pedido de CPI, um requerimento, que uma CPI fosse instaurada aqui na casa. E na sessão desta terça-feira tivemos o desfecho. A oposição não conseguiu reunir as 8 assinaturas necessárias para seguir com o processo. A gente conversou e ouviu o vereador Lula Torres. Ele que subiu ao palanque, fez um discurso forte, contrário a essa questão da CPI das multas, e ele explicou o porquê que ele não assinou o requerimento. Sabemos que a fiscalização ela é importante no setor público, em todas as suas secretarias e autarquias. Agora, o vereador não precisa pedir uma CPI que ela seja aprovada para ele fiscalizar. O nosso mandato já nos dá esse direito. Eu posso muito bem chegar nas autarquias, nas secretarias, recolher documentos, pegar tudo direitinho, juntamente com o advogado, e se tiver alguma coisa errada, a gente entra na justiça. Aí dizer que a casa precisa autorizar uma CPI para fiscalizar, no mínimo, é achar que a população não entende dos seus direitos. Não é necessário isso. O vereador Silvio Nascimento também falou sobre o assunto. Ele que é um parlamentar do grupo da Independência, algumas pessoas imaginavam que ele poderia votar com a oposição, mas ele não assinou o pedido de CPI. Vamos ouvir. Voto mediante a minha própria consciência. E nesse momento eu entendo que essa CPI é uma CPI de cunho eleitoral, visando as eleições do próximo ano. E eu não serei irresponsável de pegar um instrumento tão valoroso para a Câmara e para a sociedade de Caruaru e dele fazer parte de um palanque político para a eleição do ano que vem. Não farei isso. Eu sou radicalmente contra multas indevidas. Eu sou contra excessos. Mas eu não posso me furtar a escutar minha voz, a voz da minha consciência, dizendo: essa CPI tem fundamentos eleitorais. E assim eu estou agindo, de acordo com a minha consciência. Digo à população de Caruaru, mais uma vez, repito, eu sou radicalmente contra multas indevidas, contra excessos, mas também sou contra a velha política de fazer desta casa e de instrumentos legais dessa casa um palanque político. O líder do governo, o vereador Cabo Cardoso, falou sobre o pedido de CPI, agora que pelo menos a princípio não vai para frente. Ele falou sobre isso e também, segundo ele, a motivação desse pedido. Toda investigação é válida e tem que ser feita, até porque ninguém está acima da lei. Agora, um palanque político, para ajudar o delegado Lessa a crescer politicamente, não vai ser assinado. Aqui, nem a própria oposição, em sua maioria, quer assinar a CPI. Ele só tem aí esses 3 votos, o delegado Lessa, o Gil Bobinho e o Mano do Som, que criticam radares o tempo todo, mas eles mesmos pedem radares aqui em Caruaru. Então, a CPI do trampolim político, a CPI do palanque político caiu por terra. Não vai passar
A gente sabe que alguns excessos existem, mas a partir do momento que são identificados, cabe ao cidadão recorrer dessas multas. Toda multa ela é passível de recurso, então cabe ao cidadão recorrer, né? Usar a via administrativa. Se o problema persistir, ele com as provas, né, a gente vai judicializar o caso, porque a gente busca a verdade real, que é o princípio norteador de todos os fatos. Já o líder da oposição, vereador delegado Lessa, lamentou o pedido de CPI não ir para frente e detalhou os próximos passos. A gente está tranquilos porque a gente está representando o clamor popular. Agora, claro que as 8 assinaturas nos davam a condição de aprofundar situações como essa, ouvir o agente autuador, ouvir o presidente da AMC e o presidente do Detran, que estão absolutamente contraditórios, inclusive o próprio prefeito. É claro que a gente esperava que pudesse se aprofundar em situações e circunstâncias como essa, mas como a gente não teve essa condição, vamos continuar trabalhando. Agora nós já marcamos uma reunião com o promotor do patrimônio público da nossa cidade e na próxima quinta-feira, às 11 horas, a gente vai levar tudo que a gente instrumentalizou, todas as informações que a gente obteve até agora, para que a gente, nesse processo de articulação, Câmara de Vereadores, pelo menos os parlamentares que assinaram o requerimento de CPI, junto do Ministério Público, a gente possa se aprofundar nessas informações e buscar respostas do Ministério Público junto ao Judiciário. Para encerrar, o presidente da casa, o vereador Bruno Lambreta, explicou como funcionou o trâmite desse pedido de CPI e também os passos, o que pode ser feito a partir de agora, também por parte do município. Os 3 vereadores apresentaram um requerimento solicitando, fazendo um pedido que fosse instalado uma CPI. Para que esse requerimento fosse recepcionado pelo sistema, ele precisaria ter no mínimo 8 assinaturas, então ele nem recepcionado foi. Porque a maioria, nesse momento, entendeu que há outros instrumentos de busca de informações sobre o tema, e isso tem sido feito, né? Teve parlamentar que apresentou pedido de informação, que inclusive, me parece inclusive que a própria MC já respondeu. Outras sugestões de melhoramento, inclusive na relação de informação junto e facilitar a relação com a população sobre esse tema. É claro que ninguém defende multa injusta, claro que ninguém defende isso, mas foi esse o caminho que a casa entendeu nesse momento. É uma decisão que precisa ser respeitada, foi a maioria que decidiu dessa forma. Agora, a gente também aponta o caminho para que a AMC, diante de tudo que tem sido dito nessas últimas 2 sessões aqui na Câmara, né, de tanta repercussão que houve, que ela também se posicione diante de tudo foi dito, porque tudo que foi dito aqui na tribuna, por parte de todos os parlamentares que já se posicionaram sobre o tema, é um instrumento que a própria AMC tem de dar as respostas necessárias. Outra questão, né, para ficar mais claro, em determinado momento houve já uma provocação, inclusive ao próprio Ministério Público, porque se falou muito do Ministério Público aqui, e no momento que o Ministério Público foi provocado, também fez sua apuração e indeferiu, os questionamentos foram feitos. Então, veja, existe uma movimentação sobre o tema, é claro que vai se continuar acompanhando e a gente espera, nesse aspecto, que a própria MC se posicione de uma forma mais clara para que sane essas dúvidas da população. Sessão bastante movimentada sobre essa questão das multas, que promete não parar por aqui, viu? O assunto ainda deve render diversos debates aqui na Câmara Municipal de Caruaru. Na próxima quinta-feira tem mais uma sessão, desta vez pela manhã, por conta que à tarde os vereadores irão participar de um congresso. Então, as atividades serão realizadas na quinta-feira pela manhã. Um abraço para você, ouvinte da Cidade FM. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, o resultado, Mário, a gente já esperava que fosse esse, que a CPI não fosse instalada. A gente comentou até ontem aqui, né? Agora, me chamou a atenção essa fala do presidente da Câmara, cobrando uma fala da MC. De fato, ninguém da MC se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Cabe um pronunciamento, né? Cabe sim. A MC... Quem arrumou essa confusão todinha foi a MC. É uma autarquia que só vem dando dor de cabeça ao prefeito Rodrigo Pinheiro em várias situações, Vitor. Não é só essa das multas, não. São situações que ontem, por exemplo, eu passava
um pessoal pintando umas faixas, sem avisar nada, você vai tendo surpresa, aí você pensa que é uma blitz quando chega, atrapalha o trânsito. Há algumas situações que são feitas no hora de pico, a pintura da ciclofaixa aqui que foi feita sem avisar nada também. Enfim, é uma autarquia que vem sendo uma verdadeira dor de cabeça para o prefeito Rodrigo Pinheiro, para ele resolver essa questão da MC aí. Sobre a MC, o que a gente viu? A gente comentava ontem que houve uma mudança de estratégia, uma decisão política aí da gestão municipal, que foi um recuo no que diz respeito à MC. A gente não vê, por exemplo, os guardas da MC em algumas situações de rua que aconteceram, né, nos últimos meses. Então a gente vê uma ausência da MC por estratégia. E ontem eu passava, Vitor, fazer minha corrida ontem noturna, né, aqui nas ruas de Caruaru pela Via Parque, e eu vi vários outdoors, né, uma estratégia da comunicação da prefeitura falando sobre a importância da educação no trânsito. Ou seja, o que a MC deveria fazer, em boa parte, a prefeitura vai fazer agora na comunicação com outdoors e provavelmente com peças nas redes sociais, como já algumas estão acontecendo. Então, a MC precisa se comunicar melhor, a MC precisa ter estratégia melhor, que não seja só multar as pessoas. Essa crise todinha foi, sabe por quê? Porque estavam multando gente no estacionamento do supermercado. Essas críticas aí do delegado Eric Lé sobre multas de pessoas que dando cavalo de pau, né, um idoso, né, uma pessoa que disse que nunca fez isso na vida, gente que estava sem cinto, quando nem dentro do carro estava na hora. Então são vários abusos que foram cometidos. E só uma observação com relação à fala do vereador líder do governo, Cabo Cardoso. Eu queria muito que o Cabo Cardoso mostrasse uma pessoa, esse recado aqui vai para o Cabo Cardoso. Vereador, mostre uma pessoa, só quero uma pessoa que recorreu de uma multa e ganhou. Você conhece alguém, Vitor? Eu não conheço, Mário. Eu também não conheço ninguém. Porque da maneira que o vereador Cabo Cardoso vem fazendo, é a coisa mais simples do mundo. Recorre lá que você vai ser ressarcido. Eu não conheço ninguém que foi ressarcido por uma multa que levou. Seja aqui uma multa municipal, uma estadual, em uma rodovia, enfim, uma BR. Eu não conheço ninguém. Então não é tão simples assim, Cabo Cardoso. Cabo Cardoso acusa muito o delegado Eric Lessa de estar fazendo política de olho na eleição do ano que vem. Mas ele também está. Todo mundo está fazendo ali. Tanto é que mal terminou essa história da CPI da multa, já tem divulgação de informações que o Cabo Cardoso conseguiu uma prorrogação no prazo sobre essa questão das multas aí. Então está usando também. Lembrando que o Cabo Cardoso também é pré-candidato a deputado. Então não tem nenhum santo nessa história, se a acusação for essa questão de política. Todo mundo faz política. Todo vereador, todo deputado, todo prefeito, todo governador, todo mundo está na política, está fazendo política o tempo todo. Agora, claro, acredito eu, Vitor, que a estratégia do líder da oposição, ela foi equivocada no que diz respeito à criação da CPI. Vamos pegar, por exemplo, a CPI do INSS. O que foi que os políticos do Centrão e da oposição fizeram? Eles primeiro criaram um campo político para a situação da instalação da CPI. Esse campo também foi criado em Caruaru. A insatisfação é geral. Agora, o modus operandi que o pessoal usou lá da Câmara dos Deputados e do Senado para criar a instalação da CPI foi diferente. Primeiro, eles buscaram os apoios, os votos necessários para a criação da CPMI, lá, né, que é uma comissão mista de inquérito, para depois negociarem quem seria o presidente, quem seria o relator, quais seriam os membros do governo e da oposição que fariam parte dessa comissão. Lessa, ele fez o contrário. Ele jogou a discussão, ele percebeu um vácuo de discussão ali sobre isso e, na minha opinião, o discurso dele não foi legal da maneira que ele tentou, não foi bom da maneira que ele tentou emplacar a CPI. Ele fez um movimento contrário. Ele quis jogar a pressão popular e aí não deu certo. Inclusive, a gente separou um trecho aqui da fala do vereador Silvio Nascimento para a gente soltar agora e uma resposta dura. O vereador Silvio Nascimento era um vereador que não vinha entrando muito nessa discussão. Quem vinha rebatendo? O líder do governo e o vereador Lula Torres, né? Mas ontem, né, o Silvio Nascimento partiu para cima de Lessa. Vai trazer um trechinho aqui, comentar rapidinho. Alguém dizer: seria bom que essa casa tivesse altivez e independência. Isso é uma afirmação. Essa casa não é altiva? Foi isso que eu vi. Essa casa não contribui com a cidade, com a sociedade? Ela não é altiva? Foi isso que eu ouvi dizer. Eu acho que quem diz que essa casa não é altiva, fazendo parte dela,
está faltando com altivez. Primeira coisa é essa. Segundo, essa casa não tem independência. Seria bom que essa casa tivesse independência. Aí eu pergunto, por que a oposição não está concisa e unida com essa CPI? Por quê? Vereador, eu não falei o nome de ninguém. Eu posso até dizer o traje que o senhor está usando, sabe? O senhor está usando um terno preto, uma gravata azul, mas o regimento diz que eu preciso citar o seu nome. Senhor presidente, eu não citarei o seu nome. Em nome da não se preocupe, eu não vou citar o seu nome. Presidente, pela ordem, eu preciso continuar com ele. Está citando a minha pessoa. Ele está citando a minha pessoa. O senhor presidente está citando a minha pessoa. Claramente. Não estou citando a pessoa de ninguém. É claro que está citando a minha pessoa, senhor presidente. Olha, pronto, eu vou analisar, deixa ele concluir. Cadê a independência? Cadê a independência? Cadê a democracia? Olha, torcida organizada não vai resolver aqui, viu? Torcida organizada não vai resolver. Eu vou avaliar. Eu vou avaliar a posição de Vossa Excelência. Eu vou avaliar a posição de Vossa Excelência. Conclua. Eu não estou destratando absolutamente ninguém aqui, senhor presidente. Eu estou reproduzindo a fala de um vereador aqui que disse que a casa que o senhor preside não tem altivez. Será? Você não tem altivez, vereador? Você que faz parte da oposição e não assinou essa CPI? Você, Aline, não tem altivez? Vocês que estão aqui não têm altivez? Que é isso, rapaz? E eu ainda vou ter que dar uma questão de ordem para um cara que acusa essa casa de não ter altivez, presidente? Aí, Vitor, o clima esquentou na Câmara Municipal ontem, mas em parte, e só para a gente... Esse talvez seja, né, Mário, o retrato do erro político. Justamente, do delegado Lessa, de não ter negociado a CPI e ter usado de alguma forma a opinião pública para pressionar, para coagir os pares a assinarem o pedido. No fim, ele criou ali um atrito com os parlamentares e o resultado foi ruim, porque ele não conseguiu o objetivo que era a implantação da CPI. Né? Você resumiu tudo agora que eu ia falar. Tudo você acabou de dizer, fez um resumo aí dessa confusão, dessa pequena confusão entre Silvio Nascimento Lessa e o presidente da Câmara, Bruno Lambert, teve que intervir. Então você resumiu bem tudo. Né? O trâmite que o vereador do delegado Lessa ele buscou foi muito ruim. E acabou despertando, né, até que talvez um outro vereador quisesse assinar ali, mas como ele tentou usar a população contra os vereadores, as entrevistas que o vereador concedeu, as falas que ele concedeu, cobre do seu vereador, o seu vereador que não está assinando, ele disse num vídeo essa semana, em entrevista ao nosso colega Adelson Galvão, ele disse o seguinte, olha, eu vou dizer quinta-feira, terça-feira, quem votou a favor, quem votou contra. E isso foi irritando aos vereadores. Então, na minha opinião, eu concordo plenamente com você, Vitor, foi mais um erro de condução aí que não conseguiu realizar essa CPI. Mas serviu para uma coisa, sabe para quê, Vitor? Para mostrar que quando a população se movimenta, quando a população cobra, né, a gente tem a discussão levada na Câmara Municipal. E a Câmara precisa discutir os problemas de Caruaru. Não é só quando tem a conveniência de A ou de B, não. Os problemas precisam ser discutidos. A gente tem um problema aqui que é a gestão da MC. A gente tem um problema que é como a MC vem conduzindo o trânsito em Caruaru. E isso precisa ser discutido no lugar que é dada voz ao povo, que é a Câmara Municipal. São 23 vereadores que foram eleitos lá para representar o povo. E lá é o lugar, sim, diferente do que foi dito, que lá não se resolve as coisas, lá é o lugar que se resolve as coisas, sim, porque, teoricamente, é o lugar onde o povo está representado. Então, cobrem seu vereador, não dessa maneira que foi dita lá, mas cobre seu vereador que seja discutido o problema na sua rua, o buraco, o cano estourado, né, a multa que você levou indevida. Então a cidade precisa ser discutida na Câmara Municipal. E para isso, essa discussão serviu. Para a gente encerrar rapidamente aqui, que já estouramos um pouquinho o tempo, ontem, o deputado federal Fernando Monteiro assinou a filiação ao PSD da governadora Raquel Lira, que era do Republicanos. Foi uma filiação bem prestigiada, viu, Vitor? Contou, inclusive, com a presença do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, de ministros, né, como é o caso do André de Paula, da governadora Raquel Lira, do próprio prefeito Rodrigo e também de vereadores aqui da cidade de Caruaru.
Vereadores não, de secretários. Então foi uma posse bem prestigiada. A expectativa agora é que Raquel faça vários anúncios e o PSD monte o chapão para deputados federais. A gente fala sobre isso com mais detalhes amanhã. Um abraço e até lá. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.